Olá, então o tema do Clube do Eco de hoje é sobre a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo. Eu sou Domitila Pereira Blanco, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica da CardioPed Brasil, e essa apresentação é como parte do programa de fellow em ecocardiografia pediátrica da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, o livro base que utilizamos para estruturar a aula é o livro do Tal Deva, Ecocardiografia pediátrica, né, em doenças congênitas. O capítulo é o capítulo 7, que fala sobre a função sistólica do ventrículo esquerdo. No entanto, a aula foi estruturada nas diretrizes, nas recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas ecocardiográficas em adultos, que é a atualização da Sociedade Americana de Ecocardiografia e a Associação Europeia de Imagem Cardiovascular. Então, as recomendações para avaliação da função sistólica, ela é uma parte essencial de todo o exame ecocardiográfico. Embora ela seja utilizada, muitas vezes, né, como uma avaliação subjetiva da função miocárdica, tanto global como regional. E várias técnicas ecocardiográficas permitem a quantificação de desempenho ventricular. Então, a aquisição e interpretação das várias medições, elas podem ser desafiadoras, especialmente em pacientes com cardiopatia congênita, devido à variabilidade do tamanho ventricular, né, as geometrias, que elas são diversas, e as condições da cardiopatia congênita com os diversos shunts intracardíacos, que alteram tanto a pré-carga quanto a pós-carga desse ventrículo. Sem contar que a estrutura física do ventrículo esquerdo, ele é bem complexo. Quando a gente fala da orientação das fibras miocárdicas, né, e que essas orientações dela, elas provocam uma deformação também bem diferenciada ao longo de todo o eixo e circunferência do ventrículo esquerdo. Então, no subepicárdio, as miofibras elas são organizadas em uma espiral esquerda orientada obliquamente. E aí elas vão mudando a sua orientação de forma mais circunferencial na parede média do ventrículo esquerdo. Já de ainda espiral, uma orientação mais à direita, as fibras orientadas mais oblíqua e longitudinalmente na camada subendocárdica. Então, a gente tem que a função do miocárdio, ela é descrita em uma referência espacial dos 3 eixos principais da disposição dessas fibras, que são esses, o eixo longitudinal, o eixo circunferencial e o eixo radial. Então, à medida que esse ventrículo, quando ele vai fazer a sístole, ele sofre deformação, ele vai tanto alongando no sentido longitudinal, quanto sofrendo espessamento dessas fibras no seu sentido radial, ou aumentando e diminuindo o volume e a geometria da cavidade quando a gente fala no sentido circunferencial. Então, é uma organização tridimensional bastante complexa dessas fibras, e para que a gente consiga fazer a avaliação da função, tanto global quanto regional, a gente tem que levar em consideração essa movimentação complexa do ventrículo esquerdo. Então, a função, então, o desempenho ventricular global, ele é a capacidade do coração de desenvolver força suficiente e a deformação adequada para que possa ejetar o sangue. Então, a aula está estruturada nesses seguintes tópicos, né? Para que eu consiga fazer a avaliação dessa função sistólica, é importante entender a avaliação morfométrica desse ventrículo com medidas lineares e volumétricas. Depois, sobre a função sistólica global, sobre a fração de encurtamento e fração de ejeção, além do strain global longitudinal. Em seguida, eu vou falar da função regional do ventrículo esquerdo, a sua segmentação e avaliação visual, e, por último, sobre a massa do ventrículo esquerdo. São todos componentes importantes para a avaliação da função sistólica. Então, em relação à morfometria, nós podemos utilizar essa avaliação fazendo tanto medidas lineares quanto medidas volumétricas. As medidas lineares, elas têm que ser adquiridas, são recomendações a serem adquiridas na janela, né, para externar o eixo longo, na qual eu tenho que posicionar o meu transdutor, o meu feixe, e fazer essa aferição o mais perpendicular possível no eixo longo do ventrículo esquerdo, logo abaixo do nível das pontas do folheto da válvula mitral.
E os cálculos dos volumes, eles são aferidos a partir dessas medidas lineares. Então, como são volumes, são cálculos, são medidas lineares, né? E a partir de fórmulas ele deduz o volume, eles são imprecisos. Primeiro porque, quando eu trato de medida linear, eu estou assumindo que o ventrículo esquerdo ele tem uma forma geométrica fixa, né? Que é uma forma elipsoide em prolato ou em projétil. E a gente sabe que a complexidade estrutural da disposição das fibras na musculatura, ela não é compatível com essa simplicidade. E, consequentemente, como as medidas lineares e volumétricas, eles não são recomendados para uso clínico, porque a partir dela é inferido a fração de ejeção pelo método de Teicos. Embora se utilize muito na prática, mas a gente utiliza também outros parâmetros que avaliam melhor essa função. Então, aqui nós temos a comparação das medidas lineares, né, e volumétricas, tanto aqui, a janela para externar o eixo longo, né? Então, eu posiciono o meu transdutor mais perpendicular dessa imagem, e aí eu faço as aferições. Então, aqui eu tenho o ventrículo direito, né? Eu tenho o septo interventricular, a cavidade interna do ventrículo esquerdo e a parede posterior do ventrículo esquerdo, adquirido imediatamente abaixo da inserção da válvula mitral. Então, e o traçado modo 2M, que ele avalia apenas em uma dimensão essas medidas, né? Então, como vantagem, nós temos que obter as medidas lineares pelo módulo M na imagem reprodutível, ele me dá alta resolução temporal dessas imagens, né? Mas ele tem as limitações, que pode ter frequentemente uma orientação do feixe de forma inadequada, e essa medida ela é ferida levando em consideração apenas uma única dimensão. E já a medida linear guiada pelo modo 2D bidimensional, ela exige baixo frame rate, né? Também ela avalia como se o ventrículo esquerdo fosse caracterizado em uma dimensão única e representando apenas o ventrículo em um formato normal. Então, se eu tiver uma alteração geométrica desse ventrículo esquerdo, eu já não vou conseguir avaliar de forma adequada. As medidas volumétricas, então, elas são aferidas entre as interfaces do miocárdio compactado e a cavidade interna do ventrículo esquerdo. E recomenda-se o uso do maior comprimento do ventrículo esquerdo, dos cortes apical 4 câmaras e 2 câmaras. E as imagens em 2D, elas devem maximizar as áreas do ventrículo esquerdo, mas eu tenho que ter o cuidado para evitar o encurtamento quando eu for captar, quando eu for pegar essas janelas, para que eu não possa subestimar o volume. Então, em crianças com ventrículo esquerdo de formato anormal, o algoritmo do Simpson modificado, ele é mais recomendado usando a combinação dos planos eixo curto e eixo longo. Ele é mais ele é melhor avaliado em relação às medidas lineares descritas acima. Então, uma das outras formas de eu fazer a aferição volumétrica é através do método biplanar da somatória de discos, né? Que é a regra de Simpson modificada para o cálculo do volume do ventrículo esquerdo, e eu faço essa aquisição aqui, então, num corte apical 4 câmaras e 2 câmaras, no qual eu faço a circunferência da cavidade interna entre a cavidade interna do ventrículo esquerdo e o miocárdio compactado. Eu tenho que fazer um tracejado circunferencial até o nível do plano da válvula mitral, pegando ele na sístole final e na diástole final, tanto no 4 câmaras quanto no 2 câmaras. E ele vai me estimar o volume, né, desse ventrículo, a fração de ejeção, através dessa fórmula, no qual V é o volume da fatia radial, no eixo menor no plano apical de 4 câmaras, B é a fatia radial no plano apical de 2 câmaras, L é o comprimento do maior eixo do ventrículo esquerdo e N é o número de discos que ele utiliza para fazer o cálculo dessa dimensão volumétrica. Então, aqui é uma imagem na qual ele me ilustra, né, uma imagem real, a aferição, a aquisição dessa imagem. Então, aqui eu tenho o apical, 4 câmaras na diástole final e na sístole final, onde eu
adquire esse tracejado, e o apical 2 câmeras em diástole final e logo na sístole final, para poder eu conseguir aferir de forma adequada. E o outro método também, quando eu não tenho a disponibilidade, quando eu não consigo fazer esses cortes na apical 4 câmeras ou 2 câmeras, que é um método alternativo para calcular o volume do ventrículo esquerdo, quando eu não consigo essa definição do endocárdio apical, impedindo o tracejado preciso, é o método área-comprimento. Então, nesse método, eu assumo que o ventrículo esquerdo, ele também é em forma de projétil, no qual eu meço a área da seção transversa por planimetria aqui no ventrículo esquerdo, no terço médio, no corte paraesternal, no eixo curto, né? E é computado também o comprimento do ventrículo. É obtido a partir do ponto médio no plano anular, no corte apical 4 câmeras. E aí, o software computa através dessa fórmula, na qual aqui CSA é a área basal do eixo curto e o lente é o comprimento do ventrículo esquerdo. Então, é uma outra forma quando eu perco a definição da parte apical e não consigo estimar através para utilizar o método de Simpson. Então, aqui é outro exemplo das medidas lineares, uma das medidas volumétricas, né, para se aferir através do método área-comprimento para o cálculo do volume do ventrículo esquerdo. Tanto adquirindo a imagem no apical 4 câmeras em diástole final e sístole final. Da mesma forma, eu faço tracejado dessa área no paraesternal eixo curto do ventrículo esquerdo. E aí ele me estima a fração de ejeção. Então, em relação às vantagens e desvantagens, né, o método de Simpson, ele corrige as formas distorcidas, ele assume a forma menos geométrica, se comparado com aquelas medidas lineares. E, em termos de desvantagem, eu posso perder, então, um contorno da parte mais apical dessas imagens, subestimando o volume e a fração de ejeção. Então, o método área-comprimento também, em termos de vantagem, ele me corrige parcialmente, né, a distorção desse formato. Se eu não estiver, então, conseguindo adquirir a imagem mais apical, eu posso utilizar desse recurso, mas ao utilizar ele, eu assumo que o ventrículo esquerdo ele tem uma anatomia, uma geometria simples, em forma de projétil, e subestimo também a análise de forma adequada. Então, existem outras medidas para aquisição do volume, né, na qual eu posso utilizar também o realce do bordo endocárdico, embora ela seja menos utilizada, mas também tem as suas limitações. Né? Quando eu faço esse realce, faço o tracejado desse bordo endocárdico, eu posso superestimar esse volume. E o que atualmente é mais recomendado é a avaliação volumétrica pelo eco tridimensional. Então, no eco tridimensional, eu consigo estudar essa cavidade em sua conformação, independente do seu formato geométrico, independente da sua espessura. Então, ela não assume uma forma geométrica fixa, ela não é afetada por encurtamento, ela tem maior acurácia e reprodutibilidade se eu for comparar com as outras modalidades. Mas, como desvantagem, eu preciso pegar uma imagem bem adequada, com boa resolução, para que o software ele consiga processar a volumetria em 3D. Então, quando a gente fala em cardiopatia congênita, em crianças, é mais desafiador a aquisição dessas imagens de forma adequada. Então, aqui nessa tabela, eu tenho os valores normais para os parâmetros, né, ecocardiográficos, em 2D, do tamanho do ventrículo esquerdo, e a função de acordo com o sexo. Então, tenho como limite superior, né, da normalidade em 2D para homens, o volume sistólico final do ventrículo esquerdo de 31 ml por metro quadrado, e em mulheres, volume sistólico final do ventrículo esquerdo 24 ml por metro quadrado. Quando eu levo em consideração, então, o método tridimensional, em homens eu assumo que o limite superior do volume sistólico final é 32 ml por metro quadrado, e em mulheres, 28 ml por metro quadrado. Dessa forma, eu consigo, tanto pelo método linear, quanto
morfometria, avaliação volumétrica, eu consigo estimar as outras funções, fração de ejeção, encurtamento, função sistólica global do ventrículo esquerdo, fazendo essas medidas desde que elas sejam aferidas de forma adequada, com a melhor imagem possível. E a partir delas, eu posso estimar a função sistólica global do ventrículo esquerdo. E eu tenho essa função sistólica quando eu pego o volume diastólico final, subtraio do volume sistólico final e divido pelo volume diastólico final. Ela pode ser feita tanto pelo modo M, quanto pelo modo bidimensional, quanto pelo modo tridimensional. Então, o volume diastólico final é preferencialmente definido como o primeiro quadro após o fechamento da válvula mitral, ou o frame, né, no ciclo cardíaco, no qual as respectivas medidas de dimensão volume do ventrículo esquerdo, elas sejam maiores. E o volume sistólico final, então, ele é melhor definido pelo quadro ou pelo frame que se segue ao fechamento da válvula aórtica, ou um frame e no qual a dimensão volume da cavidade cardíaca seja o menor possível. Então, a partir dessa aferição, eu posso obter a fração de encurtamento, que é um dos parâmetros que eu utilizo também para estimar a função sistólica global do ventrículo esquerdo. Então, a fração de encurtamento pelo mesmo raciocínio, volume diastólico final, menos sistólico final, dividido pelo diastólico final, e para eu ter em porcentagem essa fração de encurtamento, eu multiplico esse valor por 100. Então, ela é definida como a alteração percentual da dimensão do ventrículo esquerdo entre o final da diástole e o final da sístole, com base nas medidas pelo modo M ou pelo modo bidimensional, mas de preferência as medidas lineares obtidas pelas imagens 2D. Então, aqui, pelo modo M, essa gravura do Tal Geva, embora nesse capítulo ele tenha exemplificado com a medida linear no eixo curto do ventrículo esquerdo, mas as diretrizes elas recomendam que essa medida ela seja aferida no paraesternal eixo longo. Então, aqui eu tenho o septo interventricular, a cavidade interna do ventrículo direito e a parede posterior do ventrículo esquerdo. E o software ele já me computa essas medidas, me dando automaticamente a fração de ejeção pelo TEICOS, né? Massa do ventrículo esquerdo e a espessura de cada segmento que eu faço a aferição. E aqui nessa outra imagem, pelo método bidimensional, também, onde eu faço a dimensão da cavidade esquerda, septo interventricular, cavidade interna e a parede posterior. E aqui, ao lado, o software já me dá automaticamente esses valores. Então, a fração de encurtamento, ela tem as suas limitações, mas eu posso estimar a função sistólica também por ela. Então, como limitação são as alterações do movimento regional da parede, né? Em pacientes que, por exemplo, tenham tamanhos do ventrículo esquerdo normais na sua base, mas nas porções médias e digitais eles são dilatadas. Quando eu faço essas medidas lineares, então eu só levo em consideração, só consigo avaliar uma porção daquela cavidade, desconsiderando todo o resto da complexidade da sua anatomia. E a fração de ejeção, que é um segundo parâmetro também baseado na aferição das diferenças de dimensões, calculada através da estimativa do volume diastólico final e volume sistólico final, utilizando a fórmula também que estima a diferença entre esses volumes, tanto na sístole final quanto diástole final, dividido pelo volume diastólico final. E, para eu ter em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, essa estimativa do volume do ventrículo esquerdo ela pode ser derivada tanto pelo modo bidimensional como pelo tridimensional. E o método biplanar dos discos, né, o método de Simpson, ele é frequentemente mais recomendado para avaliar a fração do ventrículo esquerdo pelo consenso. Então, aqui eu tenho nesse quadro a faixa dos valores normais, os pontos de cortes, para estimar a severidade da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, a fração menor que 52% para homens e menor que 54% para as mulheres, sendo meu ponto de corte, ela indica uma função sistólica do ventrículo esquerdo anormal.
E, por último, modo de estimação da fração de ejeção é o strain global longitudinal. Então, no strain, eu já tenho que o strain longitudinal ele é definido como a alteração no comprimento de um objeto dentro de uma certa direção relativa ao comprimento basal, no qual LT é o comprimento em um tempo t e L0 é o comprimento inicial em um tempo zero. E eu consigo estimar, então, o deslocamento desse objeto, quando a gente fala de musculatura cardíaca, eu falo da fibra cardíaca em direção ao seu eixo da sístole longitudinal que ele assume a movimentação. Então, a medida baseada em strain mais comumente utilizada é o strain longitudinal global, medido pelo software pelo método de speckle tracking ecocardiográfico, onde o ml ele significa o comprimento miocárdico no final da sístole e no final da diástole, dividido pelo seu comprimento no final da diástole. É o mesmo parâmetro de raciocínio para estipular a fração de ejeção pelos outros métodos. Então, no modo bidimensional, o strain longitudinal global, ela vai me descrever as alterações relativas do comprimento do miocárdio do ventrículo esquerdo, né, entre a diástole final e a sístole final. Então, a diretriz ela recomenda que todos os valores de referência das alterações do strain eles sejam especificamente mencionados com um aumento ou diminuição no seu valor absoluto, a fim de se interpretar, de fazer interpretações errôneas. Então, devido à variação entre os equipamentos e entre o software e idade e estado volêmico do paciente que vai ser avaliado, deve-se realizar uma análise seriada do strain global longitudinal em um determinado indivíduo, usando de preferência como recomendação o mesmo equipamento e o mesmo software. Então, eu tenho aqui uma imagem de como isso é feito. Eu preciso fazer a aquisição de um clipe nos cortes apical 4 câmeras, apical 3 câmeras e apical 2 câmeras. E então, essas imagens elas precisam ser de qualidade. Eu preciso adquirir o máximo possível todos os segmentos, conseguir englobar todos os segmentos dessa cavidade ventricular na minha imagem, e o próprio software ele vai fazer a computação da deformidade, da movimentação desse ventrículo, e aqui as imagens com esses valores, ele vai me dando a deformidade, a deformação dessas fibras, e se ela tem alterações regionais nesses segmentos. Dessa forma, eu tenho, então, de uma análise quantitativa regional, a alteração de cada segmento do ventrículo, em que eu também vai me dar o strain, né, a fração dessa deformidade em termos longitudinal global. Então, eu tenho como valor menos 20%, então, quanto mais o valor absoluto do strain for abaixo desse valor, mais provavelmente ele é anormal. E, como vantagem, né, ele é ângulo dependente e o valor, ele já tem um valor prognóstico nas diretrizes muito bem estabelecidos, mas desvantagem, então, depende muito do fabricante, do software utilizado e pode variar, então, entre um equipamento e outro, e entre o software e outro. Então, em termos de avaliação regional do ventrículo esquerdo, eu posso fazer também a segmentação, avaliação segmentar e a avaliação visual. Então, para a avaliação da função ventricular esquerda regional, o ventrículo ele é dividido em segmentos que refletem o território de perfusão coronariana. Então, aqui eu tenho as distribuições típicas da artéria das 3 principais coronárias, né, das 3 principais artérias, ele ilustrou, que vão perfundir esse ventrículo. Então, eu tenho a coronária direita, pegando aqui no apical 4 câmaras o ventrículo direito, porção basal do septo interventricular, né? Então, da mesma forma no apical 2 câmaras e no apical 3 câmaras, e aqui no eixo curto demonstrando, então, um padrão de perfusão dessas artérias. E é importante ter esse esquemas de segmentação, porque eles devem refletir
esses territórios de perfusão coronariana com o objetivo de resultar em segmentos com massa miocárdica comparável, né, e permitir que ocorra uma comunicação padronizada da ecocardiografia com as outras modalidades de imagem. Então, aqui eu tenho, nesse diagrama esquemático, dos modelos diferentes da segmentação do ventrículo esquerdo, o modelo de 16 segmentos, né, no qual esses números mais ventrículo esquerdo visto no seu eixo curto, aqui ao lado o ventrículo direito, então essa porção aqui é para eu fazer começando a delimitar, então, na junção anterior do septo interventricular, aqui no número 1, e da parede livre do ventrículo direito, continuando no sentido anti-horário. Então, toda essa porção aqui eu delimito como porção anterior, aqui no sentido anti-horário, no 2, como porção inferoceptal, porção inferior, porção inferolateral e porção anterolateral. Então, a circunferência, na sua parte mais externa, ela vai me representar as porções mais basais, e, à medida que eu vou adentrando na sua parte mais interna, ela vai me representar a porção mais apical desse ventrículo esquerdo, sendo que as recomendações indicam utilizar o diagrama esquemático em 16 segmentos. O modelo 17 segmentos ele pode ser utilizado, ele é mais utilizado, mais indicado para estudos de perfusão miocárdica, ou quando se comparam entre as diferentes modalidades de imagem, especialmente na tomografia por emissão de fóton, ou de fóton único, ou na ressonância cardíaca magnética. Então, na ecocardiografia, a função miocárdica regional ela é avaliada com base no espessamento da parede, levando em consideração aquelas diferentes formas de movimentação da fibra miocárdica em seus eixos principais e no movimento do endocárdio e no seu segmento. E essa movimentação ela pode ser causada tanto de forma passiva, né? Se um segmento imediatamente ele está fibrosado ou ele está hipocinético, o segmento seguinte, que está normal, ele desloca esse segmento adjacente, provocando essa deformação regional e de uma forma inadequada. Então, quando eu levo em consideração essa segmentação e a avaliação visual, eu levo também em consideração essas áreas que elas estão fibrosadas ou que contêm cicatriz. Então, o meu foco, quando eu levo em consideração isso, é o movimento de espessamento e encurtamento dessas fibras. Então, essa imagem aqui, ela me mostra o que o bullseye, ou esse diagrama, enxerga quando eu faço a aquisição dessas imagens, essas janelas acústicas, né? Então, a orientação dos cortes apical, 4 câmaras, 2 câmaras e eixo longo, em relação ao que é mostrado no bullseye dos segmentos do ventrículo esquerdo. Então, aqui nos painéis superiores eu tenho as imagens reais, enquanto aqui nos painéis inferiores é uma ilustração esquemática dos segmentos e cada porção analisada dele. Em relação a isso, recomenda-se que cada segmento ele deva ser analisado individualmente em múltiplos cortes, como foi visto anteriormente, e uma pontuação semi-quantitativa do movimento da parede ela deve ser atribuída a cada segmento com o intuito de calcular o índice de score de movimentação desse ventrículo, né, que é dado com uma média das pontuações de todos os segmentos visualizados. Então, eu posso ter nesses segmentos cicatriz ou alteração do espessamento da parede, e esse score ele vai me classificar em normal ou hipercinético, quando eu não tenho nenhuma alteração regional, em hipocinético, quando eu tenho um espessamento reduzido dessa parede, em acinético, quando eu tenho um espessamento ausente ou insignificante por alguma cicatriz, ou discinético, quando eu tenho um afinamento ou expansão sistólica, nos casos, por exemplo, de um aneurisma. Então, levando em consideração agora a massa ventricular esquerda, é importante essa quantificação, porque ela é um importante fator de risco e um forte preditor de eventos cardiovasculares.
Todas as medidas, elas devem ser realizadas ao final da diástole. Então, as medidas lineares, elas dependem de formas geométricas para calcular o volume do miocárdio do ventrículo esquerdo, mas eu posso utilizá-las também para estimar a massa ventricular. Então, todos os métodos utilizados, eles convertem o volume em massa ao multiplicar o volume do miocárdio pela sua densidade, que é de aproximadamente 1,05 gramas por ml. E cada método, para a medida da massa ventricular esquerda, ela possui tantas vantagens quanto desvantagens e valor em situações específicas. Então, levando em consideração de todas essas medidas lineares, volumétricas, o ecocardiograma tridimensional, ele chegou e é o único método ecocardiográfico que mede diretamente o volume do miocárdio. E aqui eu tenho, então, as vantagens e desvantagens das aferições lineares. Então, no modo M, eu tenho as desvantagens, como eu posso perder, superestimar o diâmetro, né, a massa ventricular, porque quando eu faço essas medidas lineares, ele utiliza as fórmulas, o software utiliza as fórmulas para transformar e estimar o volume. Então, por exemplo, aqui na medida linear, eu tenho essa fórmula na qual os valores do septo interventricular, da parede ventricular e da parede posterior, eles são elevados ao cubo. Então, é importante notar, né, que como eles são elevados ao cubo, mesmo pequenos erros na dimensão, elas podem ter efeito significativo nos cálculos da massa do ventrículo esquerdo. Eu também posso utilizar o equipamento tridimensional, né? Embora os valores normais eles sejam bem menos estabelecidos. Então, reforçando que para eu ter o volume tridimensional, eu preciso ter uma boa qualidade de imagem e a cooperação do paciente, mas atualmente é o que é mais indicado. Então, ela é a única técnica que mede o volume diretamente, sem ser afetada pela geometria do ventrículo, independente do formato do VE, independente da sua distribuição, da espessura da parede. Então, tem como os limites superiores de referência da massa do ventrículo esquerdo normal, pelas medidas lineares, são 95 gramas por metro quadrado em mulheres e 115 gramas por metro quadrado em homens. Já os limites superiores na massa do VE normal pelos métodos bidimensionais são 88 gramas por metro quadrado em mulheres e 102 gramas por metro quadrado em homens. E, finalmente, eu tenho o cálculo da espessura relativa da parede, que vai me permitir a caracterização de um aumento da massa do ventrículo esquerdo. Então, ele é estimado através dessa fórmula, na qual é 2 vezes a espessura da parede posterior, dividido pelo diâmetro interno do ventrículo esquerdo no final da diástole. Então, essa forma, ela vai me permitir essa caracterização de aumento da massa do ventrículo esquerdo, seja em hipertrofias concêntricas, quando ela está maior que 0,42, ou excêntricas, quando a espessura relativa da parede é menor que 0,42, que eu tenho obtenho esse índice através dessa fórmula. Então, em um ventrículo com geometria normal, que não tem alteração da sua forma, eu já posso, utilizando esse cálculo, eu já posso identificar a presença de um remodelamento concêntrico. Então, já tem alteração na espessura da sua massa. E também eu posso estimar quando essa hipertrofia, que eu já tenho alteração na geometria desse ventrículo, quando a hipertrofia ela ocorre de forma concêntrica e quando essa hipertrofia ela ocorre de forma excêntrica. Então, é isso. Utilizei também como referência complementar o guideline do Comitê de Quantificação de Câmaras de Cardiopatias Congênitas da Sociedade Europeia. Obrigada.